Estamos de volta e hoje falando sobre o abuso sexual infantil com a psicóloga Lisandra Arita. No Brasil e no mundo, é imenso o número de mulheres reprimidas, problemáticas ou tristes que tiveram sua infância roubada pela violência sexual. No ano de 2011, no Brasil, o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, recebeu uma média de 225 denúncias por dia de violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Esse é um serviço em que vítimas ou testemunhas de abusos podem fazer denúncias de forma anônima e gratuita. Querido, papai chegou! Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. Só para você ter uma ideia da importância do depoimento da apresentadora Xuxa, nos 2 primeiros dias depois da entrevista dela, 285 mil chamadas congestionaram os telefones do Disque Denúncia, o que simbolizou um aumento de 30% nas denúncias. A verdade é que cada drama revelado, único nos danos que causou, contém em sua natureza 4 pontos comuns às crianças abusadas. Uma pessoa mais velha que as violentou, um segredo que às vezes enterram no fundo da memória, uma culpa que elas não compreendem de onde vem e, em muitos casos, a descrença da família quando tentaram revelar a sua dor. Doutora Lisandra, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa parte, assim, elas tentam falar para a família não entende, essa culpa também. Como trabalhar essa culpa? Vamos pensar que essas crianças, elas não podem, guardam esse segredo com elas, porque muitas vezes nem elas sabem que aquilo de alguma maneira estava errado. E quando elas se dão conta que está errado, elas ficam com medo de contar aquilo, até porque o próprio, às vezes, o agressor, ela intimida aquela criança que não pode contar, faz ameaças, né? A pedofilia acaba, a própria doença faz com que o agressor intimide aquela criança, e por isso que ele pega uma criança. E o que ela guarda é esse sentimento de culpa dentro dela, e ela só vai conseguir resgatar esse sentimento e melhorar esse sentimento a hora que ela se perdoar. Não é nem perdoar o agressor, porque o agressor pode ser um doente, ele pode ter um problema na cabeça dele. É mais fácil perdoar o agressor do que a si próprio. Do que a si própria. Então ela pode às vezes sentir raiva dele, então a gente não vem, na terapia a gente não vai nem trabalhar essa questão, a gente vai trabalhar com ela, um perdão dela, depois quando ela começa a se sentir culpada, de repente, se ela sentiu esse prazer no momento que ela entendeu que ela estava carente e ela precisou daquele carinho, porque ela não tinha uma atenção da mãe ou do pai, ou se sentia rejeitada, na grande maioria das vezes, porque não tinha uma mãe presente ou um pai presente, e aquela pessoa era a pessoa mais próxima que deu atenção, e ela entendeu aquilo como um amor. E aí depois ela se deu conta que aquilo não era o verdadeiro amor. Não era um carinho que de verdade era puro, né? E sim era um abuso. Então ela precisa se perdoar por ter permitido aquilo. E isso na vida adulta traz o quê? Traz que ela acaba deixando com que as pessoas abusem dela em tudo. Então ela não consegue dizer não. Em outras áreas da vida, né? Ela não consegue dizer. Por quê? Porque se ela diz não para alguém, vem de novo esse sentimento de culpa. Né? Então é como se ela tivesse que dizer sim para todo mundo, para não carregar de novo esse sentimento de culpa. E isso é o que mais prejudica ela na vida adulta. A pessoa acaba se sabotando em todas as áreas da vida e às vezes nem tem consciência de que está tudo ligado a esse momento da infância dela. Né? Então, quando ela resolve essa questão emocional e há esse perdão, e ela se liberta desse sentimento de culpa, ela consegue depois na vida adulta fazer o quê? Conseguir dizer não sim para as pessoas, sem esse sentimento de culpa, né, que ela carrega durante toda essa vida. E consegue se libertar, e consegue de alguma maneira fazer outras coisas para ela, que até então ela é como se fosse escrava dos outros e não consegue nunca fazer para ela mesma. Como então, se não merecesse, né? Muitas chegam e falam assim, Lisandra, eu não consigo fazer mais nada para mim. Parece que eu faço para os outros e nunca estou satisfeita. Eu estou cansada de fazer para todo mundo.
Isso é muito importante que a gente fale aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar Com certeza. com isso que você está falando. Então, isso é importante para a gente dar esse toque de despertar mesmo nas pessoas. E quando se trabalha isso, eu acho que assim, a Xuxa está de parabéns, ela teve uma coragem enorme de fazer isso, para poder ensinar outras mães, outras crianças a prestarem atenção. É uma missão muito importante, né, que ela teve. Com certeza ela teve que se resolver muitas coisas dentro dela para chegar nesse ponto. Para ter essa atitude de coragem. Isso, exatamente. Agora é importante a gente deixar claro também para os nossos telespectadores que, na maior parte das vezes, esse pedófilo, esse agressor, ele está dentro de casa, não é? Isso é muito importante você tocar, Eliane. Porque ele pode ser o pai, ele pode ser o padrasto, ele pode ser o irmão. Parece que a maior proporção são pais, né? São pais. São pais. É triste isso, mas... A gente não tem como condená-los e nem culpá-los, mas geralmente, às vezes, também isso aconteceu com eles na infância. Muitos acabam repetindo isso, porque às vezes ficou isso no inconsciente deles. Eles acabam repetindo isso depois na fase adulta, por uma questão emocional e que ficou dentro do inconsciente. Podem repetir a mesma história ou podem não repetir, né? Muitos, às vezes, não repetem a mesma história. Às vezes, superprotegem os filhos depois. Mas, na grande maioria, quando a gente vai pesquisar isso porque eles estão fazendo, isso também aconteceu na vida deles também. E, às vezes, eles nem se lembram, né? Não. E acabam repetindo esse padrão. Que coisa mais triste e complicada. Então tem que prestar atenção sim nos seus filhos. E acontece muito também com babás, não é? Pessoas que a gente deixa as nossas crianças para cuidarem delas. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que investigar. Tem que prestar atenção no seu filho. Então, assim, seu filho que brinca, porque toda criança ela é extrovertida, ela brinca, ela é falante. Então, assim, se você está prestando atenção no seu filho, que ele brinca, ele é falante, ele gosta de desenhar ou de pintar. Então, você está prestando... A mãe que presta atenção no seu filho, das coisas que ele gosta. E, de repente, você está observando que ele não pinta mais, que ele não brinca mais, que ele não fala mais, que ele está ficando quieto, se isolando. que está se isolando, ou que está com muito medo. Tem que levar no profissional sim, né? Porque às vezes pode ser isso, mas não pode ser. E o profissional da área, um psicólogo, ele pode fazer testes, ele vai fazer de uma maneira lúdica e prestar atenção no que está acontecendo com o seu filho. Dentro da terapia, né? E vai descobrir o que de verdade está acontecendo. Eu já atendi uma criança que na brincadeira, lá pela 10ª sessão, ela